Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional sobre as manifestações do Espírito Santo na igreja. Então, gente, eu acredito que a Bíblia fala sobre a presença de Deus manifesta na nossa vida de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, tem a presença onisciente de Deus. Ou seja, isso significa que Deus está na terra, Ele está em todo lugar. Onde quer que nós formos, Deus está lá, porque Ele é onisciente. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Isso significa que Deus está em todo quanto lugar. Agora tem outro tipo de presença de Deus, que é quando nós sentimos a presença manifesta do Senhor na nossa vida. É quando nós sabemos que o Espírito Santo está em nós e sentimos Ele se aproximando a nós. E Jesus falou sobre esse tipo de presença de Deus na nossa vida, quando Ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Ou seja, Jesus está dizendo que tem outro tipo de presença, que é quando o Espírito Santo se revela para nós e Ele está presente em nós e nós sentimos Ele. E Deus se manifesta de maneiras diferentes na nossa vida. Por exemplo, tem gente que ouve a voz de Deus, tem outras pessoas que sentem a presença do Espírito Santo, tem outras pessoas que têm manifestações do Espírito Santo, por exemplo, começam a se rir muito, que se chama riso santo, e também tem outras manifestações como, por exemplo, as pessoas ficam se agitando muito ou fazem uma dança na presença de Deus. Então Deus se manifesta de maneiras diferentes na nossa vida, mas todas essas manifestações têm uma coisa em comum, que é que nós sabemos que é Ele, nós sentimos Ele. Mas a razão por esse devocional sobre esse tema é que nós temos que ter muito cuidado com as manifestações do Espírito Santo, porque às vezes nós podemos esforçar uma manifestação que não vem dele. Por exemplo, se um dia nós ficamos rindo na presença de Deus e Deus nos deu esse riso santo na presença dele, nós somos capazes de imitar esse riso santo outro dia, pensando que ele está presente no riso, quando não significa que ele sempre vai se manifestar da mesma maneira. E às vezes nós na igreja hoje em dia, nós procuramos e buscamos as manifestações do Espírito Santo como evidência da presença de Deus, mas tem muitas vezes que Deus está presente em nós, o Espírito Santo não se manifesta, além de se manifestar nos nossos sentimentos e além de se manifestar no nosso coração quando sentimos Ele. O que eu estou dizendo é que precisamos vigiar para não buscar manifestações de Deus quando Deus se manifesta a nós simplesmente com a presença dele. Nós precisamos buscar a Deus, o coração de Deus, o amor de Deus e não as manifestações de Deus. E tem gente que imita manifestações do Espírito Santo acreditando que é o Espírito Santo se manifestando na vida dela. Mas o que devemos de fazer é focar o nosso olhar em Deus e não focar nas manifestações de Deus. E tem uma passagem na Bíblia maravilhosa que explica isso muito melhor. Foi quando o Senhor apareceu para Elias. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, gente, imagine Elias, ele está esperando pela presença do Senhor e ele pensa que Deus vai se manifestar fisicamente no nosso mundo físico. E aí, o que acontece? Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Ou seja, Elias talvez tenha pensado: será que Deus está ali? Será que Deus está se manifestando ali? E Deus não estava. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Viu? O Senhor escolheu não se manifestar no nosso mundo físico. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias o viu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Gente, essa passagem é incrível porque está falando sobre as pessoas que buscam as manifestações do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo fisicamente, quando às vezes ele não se manifesta assim. Tinha um grande vento, mas Deus não estava lá. Tinha um terremoto, Deus não estava lá. Tinha um fogo, Deus não estava lá. Então precisamos vigiar muito para não imitar algumas manifestações do Espírito Santo que já aconteceram na nossa vida ou que aconteceram na vida dos outros. Precisamos buscar a face de Deus e esperar para receber Ele, esperar na presença dEle, e não precisa necessariamente ter manifestações do Espírito Santo. Às vezes tem, mas às vezes também não tem. Então vamos orar. Oh Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, te louvamos, te exaltamos, porque Tu te manifestas a nós em várias formas na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque às vezes Tu és presente no vento e no terremoto, e também às vezes não és presente no vento e no terremoto, mas Tu és presente numa voz calma, numa brisa silenciosa na nossa vida. Oh Espírito Santo, te louvamos, te agradecemos porque Tu és tão precioso. A Tua presença é tão preciosa e maravilhosa e sagrada e santa na nossa vida. Te agradecemos, Senhor Espírito Santo, porque não há outro como Tu, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, não há outro Rei como Tu. E nós não podemos comparar a maneira que nós sentimos quando Tu estás presente em nós com nada nesse mundo. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há ninguém como Tu. A Tua presença manifesta na nossa vida é tão incrível e maravilhosa, e às vezes não tem manifestação no mundo físico, somente dentro de nós, no nosso espírito. Oh Espírito Santo, te louvamos, te agradecemos porque Tu vieste aqui à terra para Te revelar a nós, para Te manifestar na nossa vida depois que Jesus morreu. Oh, te agradecemos pela Tua ajuda, pela Tua presença, pela Tua voz mansa, calma e pacífica e maravilhosa na nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo, Te buscarmos cada vez mais, não as manifestações de Ti, mas a Tua presença, o Teu coração, quem Tu és. Nos ajude e nos limpe, nos lave com o sangue do Senhor Jesus e nos abençoe e nos ajude em todas as áreas da nossa vida. Pedimos isso, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.